Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução da prova de matemática referente ao Profimate, Exame Nacional de Acesso, prova que ocorreu no dia 4/12/2021, ingresso 2022, agora a questão número 23. ABCD é um quadrado de lado 4, conforme a figura a seguir. Sabendo que BE é igual a 1, O é o centro do quadrado, F é a interseção de OB com AE, OB com AE, a área do triângulo OFE é igual a letra A, 1/5, letra B, 2/5, letra C, 3/5, letra D, 1/4 e letra E, 3/4. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Uma proposta de solução é identificar qual vai ser a proporção de OF com FB. Porque se a gente consegue verificar essa proporção, as áreas também são proporcionais. Porque esses dois triângulos terão a mesma altura. Se eu traçar uma reta paralela aqui a BD, nós vamos ter base vezes a altura sobre 2 para a área daqui de cima. E para a área desse aqui, base vezes a mesma altura sobre 2. Como o quadrado tem lado 4, essa medida é a metade da diagonal. A diagonal é L raiz de 2. Então vamos começar por partes, calculando a diagonal do quadrado, que é 4 raiz de 2. E aí essa medida vai ser 2 raiz de 2. Muito bem. Agora veja, nós vamos pensar nessa proporção, porque esses dois triângulos que eu vou desenhar, o de cima de vermelho, vou traçar aqui os lados desse triângulo de vermelho, ele é semelhante a esse triângulo que eu vou representar de azul. E por que eles são semelhantes? Veja, temos que esse ângulo ele é oposto pelo vértice, e aí esse ângulo aqui ele é 45 graus, ele é exatamente igual a esse aqui que é 45 graus. Só não sabemos qual o valor desse ângulo, mas esse ângulo aqui, por exemplo, vai ser igual a este aqui. Se eu tenho dois ângulos iguais num triângulo, o terceiro também será igual. Então, a proporção será a seguinte. Vou chamar essa medida aqui de x. Queremos encontrar essa medida x. Aí a gente vai utilizar a semelhança da seguinte forma. 4 está para 1. Assim como, então peguei o lado correspondente aqui é 1. Agora eu vou pegar de D até F. Qual vai ser o valor de D até F? Veja, se de B até O é também 2 raiz de 2, se daqui até aqui é 2 raiz de 2, que é a metade da diagonal, se eu retiro o x, fica 2 raiz de 2 menos x. E aí qual vai ser o valor dessa medida? Vai ser 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 menos x, ou seja, 4 raiz de 2 menos x está para... Toda essa medida está para x. E por que x? Porque estou pegando o lado que tem esse ângulo, que é de 45 graus. Sabemos que ele é 45 graus. Esse aqui também é 45 graus. Pegamos aqui o lado com 45 e este que eu marquei de azul. Aqui é a mesma coisa. O ângulo que eu peguei de azul e o ângulo de 45. Multiplicando cruzado, ou esse x, como ele é uma medida diferente de zero, ele pode passar para lá multiplicando, fica 4 vezes x é igual a 4 raiz de 2 menos x. Passando o x para cá vai ficar 5x é igual a 4 raiz de 2, portanto, x é igual a 4 raiz de 2 sobre 5. Esse é o valor de x. Então, se x é 4 raiz de 2 sobre 5, quanto que vai valer essa medida que a gente vai precisar dela agora? Eu vou colocar ela de verde.
essa medida aqui, a gente vai calcular ela subtraindo 2 raiz de 2 menos o valor de x, que é 4 raiz de 2 sobre 5. Tirando o mínimo, que é 5, aqui tem o denominador 1, 5 por 1, 5, vezes 2 raiz de 2, 10 raiz de 2. 5 por 5, 1 vezes 4, 4 raiz de 2, ou seja, 6 raiz de 2 sobre 5. Eu vou apagar aqui, já temos essa medida, que vale 6 raiz de 2 sobre 5. Agora nós vamos olhar a área dessas figuras de uma forma diferente. Eu vou pensar na seguinte situação. Eu vou traçar aqui, eu vou apagar esse ângulo também para a gente poder ter espaço para escrever essa relação. Olha só, nós temos aqui uma reta, podemos traçar essa reta paralela a BO, essa reta passando por E. Então veja que a altura que a gente está querendo aqui, ó, é a mesma para os dois triângulos. Essa altura que eu acabei de traçar, ela é a mesma para o triângulo vermelho e será a mesma para o triângulo de verde. E aí olha só que curioso, se essas bases elas são, veja só, se essas bases elas são proporcionais, e de que forma? 6 raiz de 2 sobre 5 é 1,5 vezes maior que 4 raiz de 2 sobre 5. Se aqui fosse 8 raiz de 2 sobre 5, seria o dobro, seria 2 vezes maior. Como é 6, 6 dividido por 4, 1,5. Então essa medida é 1,5 vezes maior que essa. Significa que essa área é 1,5 vezes maior que a de vermelho. Em outras palavras, a razão entre as bases é a mesma razão entre as áreas, porque a altura é a mesma. Veja, qual vai ser a área em verde? Base 6 raiz de 2 sobre 5 vezes altura sobre 2. Qual é a área do triângulo em vermelho? Base 4 raiz de 2 sobre 5 vezes altura sobre 2. Então são proporcionais. A gente pode pensar que essa área, eu vou chamar ela de A1, que é a área em verde, e a área que está com os lados em vermelho eu vou chamar de A2. Então já sabemos que por esse lado ser 1,5 vezes maior que esse, nós temos a seguinte proporção. Eu vou separar aqui. A área A1 é 1,5 vezes a área 2, porque o segmento da base é 1,5 vezes maior que esse segmento. Agora, vou apagar aqui porque a gente tem essa medida, que é 1, a gente consegue calcular essa área, somar A1 mais A2, da seguinte forma. Já temos a relação. Então agora a gente vai pensar no seguinte. A gente pode traçar uma reta aqui, só para mostrar que ela é paralela a BC. Portanto, a altura para calcular a área, fazendo com que a base seja 1, vai ser essa aqui. Essa vai ser a altura da soma dos dois triângulos. Então, qual vai ser essa área? A gente consegue calcular essa soma de A1 mais A2 facilmente. Aqui, essa medida é a metade do lado do quadrado, vale 2. E aí ficou fácil calcular essa área A1 mais a área A2. A1 mais A2 vai ser base, vou chamar aqui a base 1, vezes altura, altura 2, dividido por 2. Ou seja, a soma dessas duas áreas vale 1. E eu tenho, se uma é 1,5 vezes a outra, ele pede a área A1. Então eu vou isolar 1. É um sisteminha, a gente vai pensar da seguinte forma. Ó. A1
menos 1,5 A2, passei o A2 para lá, é igual a zero. E A1 mais A2 é igual a 1, porque eu posso cancelar esse 2 com esse 2. Como eu quero A1, eu vou tentar cortar aqui o A2, ou seja, subtrair essas duas equações com o A2. Uma boa maneira é multiplicando aqui por 2, que aí fica 2 vezes 1,5, fica menos 3. Aqui eu multiplico por 3 para ficar mais 3. Vou usar aqui a adição. Você poderia isolar uma área e substituir, tanto faz. Então aqui eu vou ter um sistema de 2A1 menos 3A2 igual a zero. E aqui eu vou ter 3 vezes A1 mais 3A2 é igual a 3. Com isso a gente pode cancelar 3A2 com 3A2. Ficamos então com 3A2 com 3A2, vai ficar 5, área 1. 3 mais 0 é 3. E aí A1 vai ser 3 sobre 5. Esse, portanto, será o resultado final para a nossa questão. Vamos marcar, portanto, a letra C de casa. Obviamente, nós temos outras soluções, talvez até um pouco mais simples que essa, mas eu acho que essa solução a gente consegue enriquecer muito os nossos conhecimentos com a proporção de segmentos com as áreas, quando elas têm a mesma altura. A gente pode pegar a área de uma outra forma, pegando essa base, então a gente consegue, de forma bidimensional, através das áreas, buscar várias propriedades interessantes. Aqui na diagonal talvez seja a parte mais fácil, a metade do lado 2, mas essa parte que envolve as razões entre as áreas e os segmentos é a parte talvez mais interessante, por esse motivo eu escolhi essa proposta de solução. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.